Olá a todos, estamos iniciando a nossa terceira videoaula sobre a unidade 2, transtorno do espectro do autismo, construção histórica do conceito. A gente discutiu até aqui alguns aspectos conceituais para pensarmos o desenvolvimento infantil, trazendo exemplos de desvio nesse processo, considerando a triagem de fatores de risco para o autismo, a importância da técnica de observação, tanto na triagem quanto no diagnóstico, e estudamos também o caso clínico de uma criança de 2 anos e 6 meses, cuja queixa principal foi atraso na fala. E nesse caso, na avaliação inicial, foram aplicados 2 instrumentos, o checklist Denver e o VB-MAP, para o diagnóstico dos prejuízos no desenvolvimento, das barreiras à aprendizagem, para a elaboração do plano de ensino individualizado. Ok? Então, já pensaram os temas para a elaboração do cartaz? Ainda não? Então, vamos tentar visualizar alguns temas ainda nessa videoaula. Ok? Aqui nós vamos falar dos critérios oficiais de diagnóstico do autismo. Então, eu trouxe para vocês primeiro os 3 domínios que eram avaliados no DSM-4. Esse documento ele é de 94, com uma revisão publicada no ano 2000, e nele o diagnóstico ele obedecia 3 critérios: comprometimento social, déficits na comunicação e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Com a publicação do DSM-5, no ano de 2013, 2 componentes, comprometimento social e déficit na interação, na comunicação, foram aglutinados em um único componente, déficits sociais e de comunicação, ou seja, agora são avaliados apenas 2 domínios, déficits sociais e de comunicação e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Essa mudança se deu pelo fato do atraso na linguagem ele não ser uma característica exclusiva desse transtorno. Ele é um critério, ele é um sintoma, que influencia, ele é um fator que influencia os sintomas clínicos do autismo, mas não um critério próprio do diagnóstico, visto que outros transtornos podem acarretar atraso na fala ou problemas na linguagem. Por isso que o DSM-5 fez a incorporação desses 2 domínios em apenas um. Nessa proposta também houve uma mudança. Diversos diagnósticos ainda do DSM-4, como o transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação, agora no DSM-5 todos estão sob a nomenclatura de transtorno do espectro do autismo. E o termo espectro justamente por compreender que há uma variedade de sintomas e de comportamentos de expressão desses critérios, 2 critérios aqui, em cada sujeito, em cada indivíduo. Não tem como uniformizar. Além disso, a mudança no diagnóstico para o DSM-5 trouxe a compreensão não só de espectro, mas com ela a compreensão de um contínuo. Então, o TEA ele é um transtorno do desenvolvimento que se expressa em cada sujeito a partir de um contínuo, de leve a grave. E o que vai diferenciar o quadro leve, do moderado e do grave em cada fase do desenvolvimento são os sistemas de suporte necessários para a adaptação daquela criança, daquele sujeito que está sendo avaliado. Então, a gravidade vai depender desses sistemas de suporte. No Brasil, o diagnóstico do autismo oficial é organizado pelo CID-10,
um documento estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E nesse Código Internacional de Doenças, o autismo tem a nomenclatura de transtorno global do desenvolvimento, que se caracteriza por alterações nas interações sociais recíprocas e de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Vocês podem observar que os critérios do CID-10, os domínios elencados no CID-10 são muito próximos dos domínios elencados no DSM-5. Aqui no CID-10, o Código de Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD, é o F84. Em 2022, será lançado o CID-11, 11ª edição, onde esse diagnóstico do CID com o DSM vai estar ainda mais alinhado. No documento em PDF do módulo, vocês têm na página 35 as mudanças de código e de alguns termos do CID-10 para o CID-11 no que diz respeito ao transtorno do espectro do autismo. Vocês podem consultar. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico feito através da observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis, além, claro, da aplicação de instrumentos que nos permitam identificar os déficits e os excessos em cada domínio do desenvolvimento. Geralmente, os excessos se caracterizam como barreiras ao aprendizado de um comportamento específico, por exemplo, na escola. Uma criança ou que corre a escola inteira durante as 4 horas, ou que chora em sala de aula durante as 4 horas, como uma criança que tem um comportamento desse tipo, que se mantém pelo reforço social e não pelo reforço sensorial, como a escola pode promover a aprendizagem curricular, aprendizagem de conteúdos como leitura e escrita, matemática, sem antes remover essas barreiras. É impossível. É primeiro necessário tirar essas barreiras, fazer um plano de ensino para essa criança de modo a diminuir, identificar as barreiras, ver o que mantém, qual é o reforço social que mantém cada barreira e fazer o treino de modo a diminuí-las, para que de fato a criança possa ter como um segundo objetivo, ou um objetivo mais lá na frente, a aprendizagem de determinado conteúdo curricular. Então, daí o porquê alinhar observação, entrevista e instrumentos que avaliam o desenvolvimento infantil considerando os domínios deste. Daí a necessidade da organização do diagnóstico dessa forma para que a intervenção seja pontual e eficaz. E, claro, a elaboração do plano de ensino, como o próprio nome diz, individualizado. Cada criança com TEA, mesmo aquelas que, por exemplo, têm a mesma gravidade, ou leve, ou moderado, ou grave, terão a expressão do autismo de forma peculiar, particular da criança e do contexto em que ela se insere. Então, daí a necessidade de aplicar instrumentos que deem esse feedback para o profissional para que o plano de ensino possa ser adequado aos déficits daquela criança e aos excessos, para que possa ser montado algo eficaz para o desenvolvimento da criança em questão. E esses sintomas, eles devem estar presentes antes dos 3 anos de idade, tá? O que permite com que, nos casos mais graves, seja feito o diagnóstico até os 18 meses, quando todos os critérios são pontuados de forma mais evidente, é possível fechar esse diagnóstico até os 18 meses. Ainda sobre o diagnóstico, é importante ressaltar que não há marcadores biológicos e exames específicos para o autismo. Não existe cara de autista, como às vezes a gente ouve essa expressão.
Ah, é tão bonito, não tem cara de autista. Gente, isso é de um preconceito enorme. Não existe cara de autismo, não existe um marcador como uma síndrome. Não existe um marcador físico do autismo e muito menos biológico. Mas alguns exames podem ser necessários para investigar causas e outras doenças. Então, pode ser solicitado o cariótipo e fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome do X frágil, teste do pezinho, sorologias para sífilis, rubéola e toxoplasmose, audiometria e testes neuropsicológicos. Aqui a gente vai recapitular alguns critérios, ou melhor, os critérios de diagnóstico do TEA a partir do DSM-5. No material de vocês, vocês têm os critérios a partir do CID-10, ok? Eu trouxe esse aqui para a gente ilustrar. Então, critério 1. É necessário déficits clinicamente significativos e persistentes ao longo do desenvolvimento daquela criança, na comunicação social, nas interações sociais, manifestadas das seguintes maneiras: déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal, usadas para interação social. Então, a criança dificilmente ela vai apontar para o objeto que ela quer. E caso ela aponte, ela vai apontar sem o contato visual. Então, numa criança neurotípica, aponta, faz contato visual e insiste na apontação para o objeto até conseguir aquilo que quer, mantendo contato visual com o adulto, que a gente chama de atenção compartilhada. Na criança com TEA, não. Esse comportamento, o contato visual não vai ser consistente, a apontação para determinado objeto, para compartilhar aquele objeto, aquele estímulo com o cuidador, não vai ser consistente. Falta de reciprocidade social, incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio do desenvolvimento. As brincadeiras de imitação social, de representação de papéis. Essa criança ela terá dificuldade nessas brincadeiras. Iniciar ou manter conversação para aquelas que são verbais. Questão do contato visual, assim como usar expressões faciais e posturas corporais para regular essa interação social. Então, você vai conversar, mas não terá esse contato visual e a postura, a regulação da interação a partir do não verbal, da postura, da expressão facial vai ser prejudicado, diferente de um contato social com uma criança neurotípica. Critério 2. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo. Comportamentos motores ou verbais estereotipados, maneirismos como agir, ou torcer a mão e os dedos, ou torcer as mãos e os dedos, comportamentos sensoriais incomum, a questão dos estímulos, que a gente já falou no vídeo anterior, de autoestimulação também, ou até de autolesão, excessiva adesão a rotinas e padrões ritualizados de comportamento, interesses fixos, restritos por partes de objetos, ou brinquedos, ou classes de brinquedos, desenho, né? É muito comum. E o terceiro critério é que esses comportamentos eles trazem um comprometimento significativo, persistente e ocorrem desde a primeira infância. Eles estarão presentes, como a gente discutiu até aqui. A partir dos 9 meses tem a atenção compartilhada, depois vem o sorriso social. Os marcos do desenvolvimento até chegar na linguagem, a criança com TEA vai passar por esses marcos com prejuízos nas interações sociais, no comportamento verbal e não verbal. Então, é possível identificar esses sinais
já nesse primeiro momento, até os 12 meses. Entretanto, alguns sinais, como, por exemplo, os maneirismos, as estereotipias motoras, elas serão mais comuns a partir dos 24, geralmente quando entra na creche ou no ensino fundamental menor, quando as demandas sociais são maiores e podem exceder o limite daquela criança de tolerar aqueles estímulos. Lembre-se da nossa discussão sobre processamento sensorial. São crianças geralmente hipersensíveis à estimulação. Então, alguns comportamentos que a gente mencionou aqui podem não estar presentes até que haja uma situação, um contexto que exceda a capacidade de tolerar aquele excesso de estimulação, e aí a criança vai se desregular e apresentar os outros comportamentos que a gente elencou aqui. Geralmente, as estereotipias motoras, os maneirismos, eles surgem nesses contextos com demandas em excesso, além do que aquela criança pode tolerar. E isso vai variar de uma criança para outra. Um ponto que eu gostaria de ressaltar para a gente finalizar essa questão dos critérios é a incidência. Até então, sabia-se da incidência de 4:1, mais meninos do que meninas. E as meninas que recebiam o diagnóstico de TEA eram meninas onde havia um comprometimento de QI, por exemplo, uma deficiência intelectual associada. Hoje, já é sabido que há uma subnotificação dos casos de meninas com autismo, porque o cérebro delas não se aproxima do cérebro de meninos autistas, mas sim de meninos típicos. Elas têm mais desenvoltura com comportamentos sociais do que os meninos com autismo. Daí a subnotificação, tá? Porque os estudos se deram ao longo da história focados com uma metodologia que identifica sintomatologias baseadas em comportamentos masculinos. Daí a questão da subnotificação. Tá? Assistam, vejam os links da seção Fique de Olho, porque lá eles relatam esses exemplos da subnotificação e de como o autismo pode se expressar em meninas que muitas vezes vão ter déficits de atenção, outros comportamentos, outros prejuízos menos marcantes que os meninos, principalmente no quesito de comportamento social. Para finalizar essa aula, a sugestão é que vocês assistam ao vídeo Autismo Entenda de Forma Simples. É um vídeo de 5 minutinhos, elaborado por uma turma de psicologia, onde eles expressam um pouco a questão do processamento sensorial de um autista em relação a estímulos visuais e auditivos, olfativos. Então assistam o vídeo, vale muito a pena, ok? Aqui são as nossas referências. Desejo a todos vocês bons estudos. Muito obrigada, esse é o meu e-mail. E vejo vocês no nosso plantão pedagógico. Até mais. Tchau, tchau.